Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente e os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, curvados estamos diante da tua palavra, queremos ouvir a tua voz, sermos edificados acerca da tua mensagem nesse dia tão festivo. Que a graça do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, algo muito comum no Natal é recebermos visitas ou visitarmos alguém. Quando recebemos visitas ou quando chegamos na casa de alguém, algum conhecido, algum parente, algum amigo, sempre a receptividade é algo que nos chama a atenção. E não adianta dizer que não é, porque é. A gente sabe quando a gente não é bem-vindo num lugar. Quando a pessoa que nos recebe parece fazer pouco caso da gente. Quando a gente parece estar num lugar incomodando. E o tempo não passa, e o assunto não vem, e a gente se sente incomodado e fala: puxa vida, será que é aqui mesmo que eu tenho que estar? Agora é muito diferente quando a gente chega num lugar e a gente é muito bem recebido. E ali a gente quer ficar muito tempo. É quando tem uma mesa posta, quando a conversa ao redor da mesa é sempre constante. E parece que a gente quer ficar mais ali, quer ficar porque a visita é agradável, porque o tempo é bom, porque a gente está gostando do ambiente que estamos. Pois bem, meus irmãos, na chegada do menino Jesus, o próprio Deus planejou a ele visitas muito especiais. A começar por simples pastores que contemplaram uma milícia celestial, cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz aos homens a quanto Deus quer bem, e aqueles pastores no campo saem do seu lugar de trabalho e vão se encontrar com Jesus naquela simples estrebaria.
quer seja a visita de magos. E às vezes quando a gente olha para esse texto, a gente precisa desmistificar alguma coisa que está por trás de tudo isso. Primeira coisa, é muito comum no Natal algumas figuras representarem aquele dia tão especial da chegada de Jesus. E o que tem que ter num presépio? O presépio tem que ter Maria, o presépio tem que ter Jesus, o presépio tem que ter manjedoura, o presépio tem que ter o menino Jesus, claro, o presépio tem que ter um animal, porque às vezes era uma estrebaria, de fato era um lugar onde os animais passavam a noite e tudo mais. O presépio tem que ter pastores, mas o presépio não tem que ter mago. Versículo 11 nos fala que quando os magos chegaram, eles entraram onde? Entraram numa casa. Meus irmãos, Jesus nasceu numa estrebaria, não viveu lá. A noite em que ele chega em Belém, num tempo de recenseamento, um tempo onde o povo ia alistar o seu nome, sempre o povo de Deus, o povo de Israel foi muito cuidadoso com tudo isso, em alistar, em passar dados, em fazer um censo do IBGE ali, e era comum você ir para a sua região de origem, onde você havia nascido. Quando José chega, a cidade está cheia, não tem lugar para ficar, e eles passam a noite do nascimento de Jesus numa estrebaria. Ele não vive ali, ele não mora ali. Com o tempo eles vão para uma casa, e quando os magos chegam, Jesus já está numa casa. E muito provavelmente esses magos demoram a chegar, muito provavelmente não, é certo que eles demoram a chegar. Eles não chegam e o menino Jesus está envolto em panos depois do seu nascimento. Nós estamos falando aqui de cerca de 2 anos. Quem eram esses magos? Primeiro, esses magos não eram reis. E não necessariamente eram 3. A Igreja Católica, com o tempo, chegou a dar nome para os magos. Baltazar, Belchior e tantos outros nomes que vai surgindo com a tradição. Queridos, não tem isso na Bíblia. Não eram reis. Podiam ser 3? Podia. Podia ser 250? Podia. Fala que eram magos, era mais de um. Pastor, mas eles levaram ouro, incenso e mirra, cada um levando um presentinho. Já foi numa festa e não levou presente? Acontece com todo mundo. Já chegou numa festividade representando o presente da família? Pois bem. O que me faz pensar que de fato eram 3? Os presentes? O argumento não é tão bom. Podia ser 2, podia ser 500. Fato que eram magos. E essa palavra magos, que é isso? Esses homens eram astrólogos, estudantes. Um tempo muito comum e uma região muito comum dessa profissão se dá era na Babilônia. Aqueles homens que estudavam as estrelas. E eles conheciam o significado por trás daquilo que as estrelas tanto ensinavam para o povo. É claro que isso está envolvido um grande misticismo. É claro que através disso nós estamos falando de várias divindades sendo adoradas. E muito provavelmente esses magos não eram, e de maneira nenhuma até então se tornaram, tementes a Deus. Deus está chamando visitantes que não era do povo dele, da tradição dele, do costume dele, para conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus está chamando homens de um lugar distante, conhecedores da ciência, para conhecer o dono do universo. E é nessa viagem que os magos vão peregrinar. Se tem uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa desmistificar no presépio, é o tamanho da estrela. Já viu o presépio? Que tem uma estrela que parece um sol? Querido, não é nada disso.
Os magos conheciam as estrelas. Se a estrela fosse tão grande, do tamanho de um sol, Herodes tinha ido lá, visto a estrela e matado Jesus. Tem estrela que sai até com cauda assim, ó, cheio de brilhosidade. Não, nós estamos falando de uma coisa muito específica. De uma estrela muito pontual, que os magos entendiam, reconheciam ser algo diferente e foram atrás. Nessa noite eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Assim como os magos do Oriente, que foram chamados para adorar o rei na manjedoura, o rei da manjedoura, o rei dos céus, nós também fomos chamados para adorar esse rei. Nós fomos chamados para ser adoradores do rei verdadeiro. E eu acredito que esse texto nos dá algumas características desses adoradores. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Deus chama adoradores sem uma ortodoxia morta. Versículo 4 nos diz assim: depois que Herodes recebeu a notícia dos magos, porque esses magos estavam seguindo uma estrela, chegaram numa região que era governada por um homem chamado Herodes, bateram no palácio, ou seja, esses magos eram pessoas muito importantes, muito ricas, porque nenhum rei recebe qualquer pessoa, e eles chegam até Herodes e perguntam: nós viemos adorar o rei. E Herodes então diz: bom, pode começar. Não, o rei que acabou de nascer. Herodes fala: eu também não estou sabendo desse negócio. Não, nós seguimos uma estrela e essa estrela está apontando para cá e aqui vai nascer um rei muito especial. Herodes, não sabendo da notícia, versículo 4 nos diz o seguinte, que ele chama, quem que ele chama no versículo 4? Por favor, alguém leia. Os sacerdotes e os escribas, os conhecedores da palavra de Deus. E ele pergunta para aqueles homens: que história é essa de homem, de rei, que vai nascer em Belém? E os sacerdotes e os escribas, conhecedores da lei de Deus, dizem o seguinte: é verdade. Tem um texto lá no Antigo Testamento, Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz exatamente isso. E tu, Belém Efrata, não é a menor das cidades de Judá, mas você receberá o rei. Herodes, essa história de que em Belém vai ter um rei procede. Conheciam a palavra, não viviam a palavra. Conheciam a história, mas não se curvaram diante do rei da história. Os escribas e sacerdotes, como todos os judeus, sabem da profecia acerca de um Messias, mas o lugar para eles estarem não era discutindo os textos, mas era de joelhos diante do Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus não chama adorador com ortodoxia morta. E quando eu digo ortodoxia, eu estou falando de palavra, eu estou falando de lei, eu estou falando de intelecto e conhecimento. Deus não quer um povo lotado de palavra e sem prática de vida. Ortodoxia sem prática não vale nada. Enquanto a teologia não abraça a rua, nós vamos ser meros conhecedores e repetidores de boas ideias. É isso que os escribas e sacerdotes faziam diante do rei Herodes. Deus não chama adoradores para uma ortodoxia morta. Deus chama adoradores para contemplar a igreja viva. Deus chama adoradores para reconhecer teologia e prática. E aqui a gente não está falando de boas obras, aqui a gente não está falando de assistencialismo, aqui a gente está falando de vida. Aqui a gente está falando de pregar o Evangelho, viver o Evangelho e transmitir o Evangelho àqueles que tanto carecem. Se a nossa fé é um bando de conceitos que ficam apenas no intelecto, somos repetidores de ideias tais como escribas e sacerdotes. Se a partir do momento que reconhecemos o agir de Deus na história,
seguimos em fé nesse agir e adoramos o nome do Senhor, tal como a caminhada dos magos, aí sim a vida e prática naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus chama adoradores, e esses adoradores não são chamados para uma ortodoxia morta. Veja bem, que o desafio da igreja é sempre o mesmo. Já imaginou você chegar num aniversário, na festa, e ninguém te dá notícia do aniversariante? Que tragédia! É exatamente isso que aconteceu com os magos em Jerusalém. Eles chegaram naquela região de Belém, da Judeia, aquela região ampla de Jerusalém, e disseram o seguinte: onde está o rei? E essa terra que fora chamada para ser luz para as nações, disse o seguinte: a gente sabe que vai nascer, mas não está aqui não. Como não? A gente seguiu a estrela, apontou para cá e não tem nada? O desafio de Jerusalém do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo desafio da igreja hoje: apontar quem é o Senhor da história. E às vezes nós não conseguimos fazer isso porque estamos nos tornando adoradores de uma ortodoxia morta e não alguém que vive de fato o Evangelho. Cabe a nós dizer quem é muito mais do que o aniversariante do dia 25 de dezembro, dizer quem é o Senhor da história, que rege o universo com o poder da sua mão. O desafio de Jerusalém é o desafio da igreja. Quando Jerusalém não anuncia a chegada do Messias, as pessoas vão buscar nos caminhos errados. Quando a igreja não anuncia a chegada do Cristo vivo, muitas pessoas vão buscar nos caminhos errados. Mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar que o Senhor chamou esses adoradores não apenas para deixarem uma ortodoxia morta, mas para seguirem em fé a provisão de Deus. A palavra do Senhor nos fala que uma estrela guiou os magos. Já parou para pensar nisso? O Rei do universo, que criou todas as coisas, escolheu uma estrela para guiar esses magos. E esses homens partiram em fé, entendendo que essa estrela anunciaria a chegada de um rei. E aqui há uma dicotomia muito importante a ser feita. Primeira, reconhecer que o dono do universo tem controle sobre todas as coisas. Segunda, reconhecer que os reinos humanos pensam ter poder sobre todas as coisas. Deus usa as estrelas do céu para manifestar sua glória. Herodes quer usar os meios humanos para tentar impedir os planos de Deus. Nossa vida sempre vai ser essa. Deus usando dos seus meios extraordinários para evidenciar a sua glória, e nós, por muitas das vezes, negando aquilo que Deus faz, para olhar para aquilo que os homens fazem. Meus irmãos, Herodes achava que poderia cessar o plano glorioso de Deus, quando ele diz o seguinte: e aí a partir do versículo 13, quando ele diz: eu vou matar todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos, porque esse rei está entre nós, e eu preciso acabar com esse homem. A mesma tática que Faraó usou para tentar destruir a vida de Moisés, a mesma tática que o diabo usou lá no jardim do Éden, quando tentou destruir a descendência humana. Mas a linhagem da mulher vai prosperar, e o descendente da mulher vai pisar na cabeça
cabeça da serpente e esmagá-la a fundo, dizendo que ele venceu todas as coisas. Não há nada, não há ninguém, não há homem, não há força, não há reino, não há poder, não há senhorio que cesse os planos do Deus tremendo. E a vontade dele era que o menino chegasse na plenitude do tempo. E ele veio cheio de graça e de verdade. E uma estrela guiou homens para adorá-lo. Mas se há um último destaque que eu posso fazer nesse texto, na ideia de que nós somos chamados para adorar o Rei, sem uma ortodoxia morta, sendo conduzidos pela provisão e direção do Senhor, é que Deus nos chama para adorar o Rei, prostrado aos seus pés. Quando aqueles magos chegam e olham para a criança, imediatamente se curvam diante daquele bebê e apresentam para ele os presentes: ouro, incenso e mirra. Podia ter um significado diferente, ser qualquer outra coisa. Mas para mim, nesse texto, o ouro está intimamente ligado à humanidade de Jesus. O Rei, o Senhor de tudo, o dono do universo, que governará todas as nações e que é dono do ouro e da prata. O ouro representa a humanidade. A mirra era um artefato muito antigo, usado para embalsamar as pessoas. Talvez a mirra aqui esteja fazendo referência à morte de Jesus. Aquele que teria que passar pela mais cruel de toda a história, o inimigo mais duro, a morte. Mas nós temos incenso também. Se o ouro representa a humanidade, se a mirra representa a morte, o incenso para mim representa a divindade. Porque era incenso que era colocado diante do sumo sacerdote, e ele então acendia aquele incenso, e aquele incenso representava as orações que subiam até o Senhor. Isso agora não seria mais necessário, porque o próprio Deus está na terra. Presentes que nos lembram da humanidade, da morte e da divindade, anunciando aquele que é Deus, se fez homem, morreu, ressuscitou, mas é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Se há uma última aplicação prática para esse texto, eu gosto do final do versículo 12, que diz o seguinte: eles conheceram o rei, eles presentearam o rei, e eles tiveram um sonho. Herodes queria que eles voltassem e contassem para ele onde o rei estava, porque o plano de Herodes era chegar até lá e matar o rei e de maneira nenhuma adorá-lo. A profecia não é essa. A profecia é que o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente e não o contrário. Mas o versículo 12 nos fala que depois desse sonho, eles fazem o quê? Eles seguem por outro caminho. Leandro Lima certa vez escreveu: aqueles que conhecem a Cristo
certamente seguirão outro caminho. Não o caminho traçado pela humanidade, mas sempre o caminho traçado pelo Deus vivo e poderoso. Que nesse Natal você possa seguir outro caminho, o único caminho, o caminho da verdade, da vida e da transformação. Cristo Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Margarete, acho que nós vamos dar uma mudada. Vamos cantar aquele hino Noite de Paz. Acho que ele é o 243, talvez. 243. Em pé, meus irmãos, nós louvaremos ao Senhor. Nós já cantamos um hino acerca da chegada de Cristo, 231. E agora, para nos despedir, nós vamos cantar o Noite de Paz, Noite de Amor. É tempo de louvarmos o nosso Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em pé, louvemos ao Senhor. Estrela simplesmente apontava para a luz do mundo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos diz: vós sois a luz do mundo. Enquanto caminham pelo meu caminho, ide brilhando, anunciando a minha volta, até que não mais tenhamos necessidade de luz, porque a glória dele iluminará todas as coisas. Vamos orar a esse Deus. Deus bendito, nós muito te louvamos por essa noite de paz, essa noite de amor. Obrigado porque já nos lembramos, já celebramos em família, com os nossos amigos, através de mensagens, através de jantares, almoço. Ó Deus, esse dia tão festivo, do qual nós nos recordamos, do nascimento de Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ó Pai, muitos negligenciaram e rejeitaram essa glória, mas através do teu chamado, o Senhor nos comissionou para te adorar,
não com uma ortodoxia morta, mas com fé na provisão do Senhor e com os joelhos dobrados diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que todos os dias sejam dias de louvor e glória àquele que vive, àquele que reina, Cristo Jesus o Senhor, aquele que venceu todas as coisas, é o Deus conosco, está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós todos os dias até a consumação do século. Ó Pai, nos despeça em paz nessa noite linda, cheia de graça e de verdade. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco todos os dias, hoje e até a consumação do século. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe, um excelente resto de noite na presença do Senhor em Cristo Jesus.